Então hoje é o dia 22 de novembro de 2015, estamos estudando a epístola de 1 João, que foi escrita numa época difícil para a igreja. Aliás, a igreja sempre está vivendo tempos difíceis, né? Acho que não tem moleza para a igreja, não. Porque quando Cristo anunciou... Tem não. Porque quando Cristo anunciou que ia edificar a igreja, ele já foi falando logo em inferno. Ele já foi falando em porta do inferno. Não prevalecer contra ela. Isso é muito bom. Então, não tem moleza para a igreja. É assim na nossa época. Cada época tem as suas dificuldades, né? Quando não é uma perseguição física e ser jogada por leão, é uma questão doutrinária, como é no caso da época de João, ou é uma questão de excesso de amizade e simpatia, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? A igreja, como se diz, né, lá na terra da Elaine, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? A igreja está sendo tão bem aceita que a gente fica até assim, engraçado. O mundo nunca gostou de crente. E é moda hoje. E agora é moda. Então, é evidente que isso é uma artimanha, beleza? É uma artimanha, é mais uma que o nosso inimigo... Vai voltar lá de novo. É uma artimanha que o inimigo está usando para fazer com que fique tudo muito igual. O mundo é a igreja é o mundo. Mas Deus é luz. Deus é luz. E João, não na sua epístola, mas no seu evangelho, diz que as trevas não prevalecem contra a luz. As trevas não. Porque o João, ele começa a sua epístola da mesma forma como ele começou o seu evangelho, que havia sido escrito há umas décadas atrás, fazendo um contraste entre luz e trevas. Já foi dito que ele usa muitas figuras, uma linguagem antitética, né? E ele inicia a sua epístola falando de luz e trevas. Lá em Romanos 1:20, o capítulo 1 de Romanos, fala que o homem ele é indesculpável. Ele é indesculpável porque a revelação natural de Deus, que está nas coisas criadas, ela revela que existe um Deus que é poderoso e que exige adoração. Tanto a sua divindade como o seu eterno poder claramente são perceptíveis pelas coisas que foram criadas. A revelação natural de Deus então faz com que o homem seja indesculpável. Mas a vinda de Jesus Cristo faz com que o homem seja mais indesculpável ainda. Porque João 9 diz que ele é a luz verdadeira que ilumina a todo homem. Então, se o homem já era indesculpável com a revelação de Jesus Cristo, com a manifestação da plenitude da divindade encarnada na pessoa de Jesus Cristo, da qual João dá o testemunho aqui no seu epístola, o homem se tornou mais indesculpável ainda. Esse é um daqueles versículos que eu gosto, porque a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A todo homem. Só não vê quem quer. Não pode, só não vê quem não quer. Exatamente. Ilumina a todo homem. Então todos os homens que ele ilumina a todo homem, todo ser humano, ele é confrontado com uma escolha: andar na luz ou andar nas trevas. A minha sogra, os parentes da Elaine, eu um dia antes de converter, qualquer um de nós, todos nós, a palavra sepulta todo mundo debaixo do pecado, todos nós somos confrontados com uma decisão. Mas você tem que tomar uma decisão. E se não tomar, sua decisão já está tomada. Trevas. Você permanece onde você já estava, né? Ou você se rende a Jesus Cristo, você confessa seus pecados e o aceita como Salvador, ou continua na sua rebelião,
Você pode fazer como os gnósticos na época de João, falando, não existe pecado. Como diz o Ney Mato Grosso, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Você pode negar, mas a luz continua lá, igual um farol, iluminando. E se ela ilumina todo homem, ela ilumina o não crente e mais ainda o crente. Porque nós que dizemos que amamos e seguimos, recebemos a Jesus, sendo Ele a luz verdadeira, andar com Jesus é andar na luz. Então, a gente não tem a desculpa, não, mas não sabia, ninguém me contou, não me avisaram, não deu para enxergar direito. Você está na luz, Ele é luz. Como disse um pastor que eu gosto muito, quando ele esteve em Israel, ele evangelizando uma serviçal do hotel judia, acho que eu já falei isso aqui, a respeito da resistência que o judeu natural, o incrédulo, né, tem com a pessoa de Jesus. Ela perguntou assim para ele, você gosta muito dos judeus, né, pelo que eu vejo nas suas conversas, né? Que o israelita, ele gosta que sintam simpatia por ele. É igual aquele gato que já apanhou tanto, que quando alguém faz carinho, né, ele até ele estranha. E essa judia falou com ele, você, pelo que eu percebo, você gosta muito do povo judeu, do israelita. Não, eu gosto tanto que eu tenho um morando em mim. Jesus Cristo, um judeu, mora em cada um de nós. E Ele é luz. Então, Ele sendo luz, se o homem natural, o incrédulo, o inconverso, ele é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão, muito mais nós que já agora temos o conhecimento de Deus, temos o Espírito, temos a revelação, temos a palavra, temos Jesus Cristo, a luz dentro de nós. Porque esse é o assunto de 1 João 5 diz, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E o 6 diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então nós temos duas turmas. A turma que reconhece, pequei, confessa e bola para frente, como o pastor Geraldo já pregou 2.839 vezes, e é bom que pregue mais uma. Confessa e bola para frente. Ou fala assim, não, a mulher que me desse, inventa alguma coisa e nega o seu próprio pecado e fala que Deus é um mentiroso. Você faz de Deus um mentiroso e vive na mentira, você pratica a verdade e anda na verdade e na luz. E tem o que pensa igual o primeiro João está falando também, né? Que não existe pecado, mesmo que eu chegue no Espírito, eu não vou pecar, porque a Bíblia fala que é impossível o crente pecar, então eu posso fazer o que eu quiser, eu não estou pecando, eu tenho o Espírito Santo. Sim. Aí engana a si mesmo e continua pecando. Engana a si mesmo, você vive uma mentira. Nós até vamos ver, não sei se hoje, mas nós vamos ver essa questão da impecabilidade. Tem muitas variáveis da mentira, né? Tem desde a negação, que realmente tem quem acredita que não existe absolutamente pecado mesmo, e tem aqueles que depois de convertidos eles entram em alguma variável da mentira, alguma forma adaptada dessa mentira, que você acabou de falar, e mais outras questões ainda, mas nós vamos ver isso aí. Mas por que João inicia a sua epístola fazendo esse contraste entre a luz e a treva, falando que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e que nós ou praticamos a verdade ou andamos na mentira e chamamos Deus de mentiroso? Por que o João está entrando nessa de luz, de falar da luz? Por quê? Que a gente viu aqui, existia uma corrente filosófica, uma forma de pensar
que estava infiltrando a igreja no primeiro século, na época de João. A negação da divindade de Cristo, da sua humanidade, da sua encarnação, e a negação da existência do pecado, ou a negação da necessidade do combate do pecado. É disso que eu estava falando. Tem o que nega o pecado e tem o que nega a necessidade de... Não é tão assim também não. É tolerável. São vários graus. Nós vamos entrar nessa questão da impecabilidade. Existia essa corrente filosófica varrendo a igreja na época. Satanás ele cria modas no mundo para que possa existir também uma moda na igreja. Tem 2000 anos que Satanás não se ocupa com mais nada. O foco dele é a igreja. Houve uma época em que ele estava focado nos ancestrais de Jesus Cristo. Ele queria impedir a encarnação. Houve uma época em que ele estava focado na comunhão de Israel com Deus. Hoje ele está focado na igreja. Depois que a igreja for arrebatada, ele vai focar novamente na disseminação da verdade por parte do remanescente judaico dentro da tribulação. Então, para impedir a disseminação da verdade, é lógico. Então, tudo que Satanás faz e cria, toda a sua ação, ainda que não pareça, ela tem como objetivo a igreja. Isso não é muito explícito, porque senão a igreja fica em evidência e ele não quer chamar atenção para nós. No início ele tentou pôr medo com aquelas perseguições terríveis que teve no início da igreja, né? Na verdade ele vai mudando sua estratégia com o tempo. Sim, né? Ele vai fazendo uma adequação. Na época de Nero, de outros imperadores, ele perseguia a ponto de os cristãos se reunirem em cavernas e catacumbas para não poder... Bons tempos, né? E aí, por exemplo, porque aí era só os salvos mesmo que reuniam, né? Não tinha... Quando a gente estava dentro da Semburgo, eu era doido para fazer um culto dentro da catacumba. O pastor geral não queria. E é igual hoje por diversão. É igual, por exemplo, tem algumas igrejas muito grandes, o pessoal vai por diversão, vai ter show, vai ter som, tudo. Naquela época, se fosse ir na cabeça, hoje ninguém iria. A estratégia hoje de Satanás é bem sutil. Ele está oba-oba na igreja, onde está, né? Ele se vê no crente no meio dos crentes. Sim. Não salvo, né? O que tem de ministro dele hoje nos púlpitos é assim. Infelizmente, conscientes ou não, né? Ou enganando, ou enganados enganando, ou consciente, porque tem como objetivo algo aqui na terra mesmo. Não tem no espírito. Porque para discernir, você não precisa ser um doutor da palavra de Deus, você precisa ser um princípio da palavra de Deus, você discerne essas coisas. Sim. E Paulo já batia de cara lá 2000 anos atrás, né? Sem contar que Paulo, Pedro, Judas, vários escritores, João deixou bem claro que nos últimos tempos a mentira ia predominar, o falso ensino ia predominar, que é o que a gente está vendo aí. Às vezes a gente fica até meio receoso de falar que alguém que aparece na televisão e fala um tiquinzinho assim da palavra, depois fica falando, fala 10% de Bíblia e 90% de dinheiro, possa ser uma pessoa, um falso mestre. Mas se há 2000 anos atrás, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento não estavam se referindo a esse tipo de pessoa que a gente vê aos montes hoje na televisão e fazendo muito sucesso, ele estava escrevendo para quem? Para budista? Para maometano? Para muçulmano? Ele está falando de pessoas que professam ser cristãs. E esse arrasto então, nos cultos, estão lotadas. Outro dia zapeando, né, passando pelos canais, eu vi alguém falando de dinheiro, né, e o galpão lá era assim, sem fim, absolutamente enorme. Eu vi uma animação, eu acho que está no Facebook, duas igrejas, um lado
culto da prosperidade hoje, e do lado da igreja, culto da doutrina, da sã doutrina. Parece que tinha uma fila enorme para entrar, e da doutrina tinha 3 pessoas. Não, a gente estava comentando na figurinha mesmo que na época da igreja de Esmirna, a igreja sofredora, né, não tinha essas multidões, né, não tinha esses galpões cheios de gente, porque só realmente os crentes que se reuniam correndo risco de perder o pescoço a ponto de ter que se reunir escondido. Eu estou vendo isso aqui agora, nós estamos na catacumba. Olha os gatinhos pingados aqui. Por quê? Quem é que está querendo ouvir de pecado? Quem que está querendo ouvir falar de luz? Quem que quer ouvir falar de acertar a vida com Deus e fazer uma escolha de andar com Jesus Cristo? Comunhão. Poucos. 12. Se eu estivesse falando de Jesus Cristo vai encher seu bolso e vai te dar saúde, essa hora tinha um monte de irmã histérica aqui gritando aleluia e falando em línguas e dando profecia, não é verdade? Então tem 2 igrejas hoje, pode-se dizer. Tem uma igreja que insiste em andar na verdade e tem a igreja que é a moda. É a professa, né? A professa, exatamente. Professa o nome do Senhor, mas porém está longe do Senhor. Ele está lá de fora querendo entrar. Os que estão no cristianismo e os que estão na cristandade, né? Tem muitas igrejas grandes que realmente continuam perseverando, mas porque tem uma história, mas muitas Mas outras... mesmo assim, mesmo tendo uma consciência da contaminação doutrinária, cede. Tem uma grandona aqui, né, que é grande para servir, em Belo Horizonte. O pastor é bem intencionado, ele é consciente, é uma igreja evangelista, tem muitas qualidades, mas a gente até trabalhou com ela, mas a pressão é grande, e ela vai cedendo em alguns pontos doutrinários para não perder membro, para continuar crescendo, para poder alcançar certos segmentos da sociedade, flexibiliza. E a gente sabe que um tiquinho de fermento no final é assim que ele vai trabalhando, sabe? Ele consegue se infiltrar em um ministério aparentemente que inocentemente não vai dar problema. Vamos dizer que o pastor-chefe lá, ele até fala assim, não, a gente pode flexibilizar aqui porque isso não vai afetar o resto. Mas no final vai. É um erro. No final vai. Daqui 50 anos vai lá para você ver, já está tudo destruído. Em termos de conduta, em termos de comunhão, em termos de doutrina. Ele só precisa de um espacinho. Se ele conseguir infiltrar uma ideia, um elemento errado, no final ele sabe que o pão vai estar todo azedo. A massa vai azedar inteira. Mas por que João começa? Ele inicia a sua epístola fazendo esse contraste entre luz e trevas. Porque isso vai servir de base, de alavanca para toda a sua argumentação daqui para frente nos 5 capítulos. Isso reforça o foco que ele quer dar para a sua epístola na necessidade de seriedade no trato com a questão do pecado. Porque se Deus não é luz e não há nele treva nenhuma, nós nascidos de novo, que estamos seguindo a Jesus Cristo, como diz a musiquinha, né? Temos que ter essa ótica. Porque a partir do momento que você começa a andar na luz, como ele na luz está e você começa a discernir as coisas da ótica divina. Isso já aconteceu com todo mundo. Não, menina, eu não tinha visto a coisa por esse lado, não é? Às vezes você leva o jeito de criar os filhos, né? Você tem décadas, anos que você vai fazendo a coisa daquele jeito, até que um dia o Senhor usa uma irmã, um irmão que te dá um toque
Mas você falou, eu não tinha visto a coisa por esse ângulo. Nós vamos vivendo a nossa vida no Senhor e a gente ainda traz muita sequela, muito ranço, muitas formas de pensar e de fazer as coisas que ainda não foram adequadas à verdade. Nós ainda vamos vivendo a nova vida com algumas pitadas de comportamento da velha vida, mesmo porque o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais. O Senhor vai nos conformando, ou como canta Elaine, de fé em fé, de glória em glória. Assim. Então é aos pouquinhos, né? Então o Senhor vai nos conformando, o Espírito vai nos conformando à imagem de Cristo. Mas para isso nós temos que ter disposição de enxergar as coisas do ponto de vista que Deus enxerga. Não adianta nada eu falar, Elaine, se você fizer a coisa assim, assim, assado, como diz nosso irmão ali, né? Assim, assado, vai ser mais otimizado. Eu falo, não, menina, eu não tinha visto a coisa por esse ângulo. Aí o pai fala, não, meu jeito temião, eu prefiro assim. O Espírito Santo te dá um toque. Eu homologo, homo igual, eu concordo com isso. Esse é o assunto de 1 João 9. Você confessar o seu pecado é você concordar com Deus, homologueu. Do jeito que o Senhor está me mostrando aqui, realmente é mais otimizado. A coisa funciona melhor. Por quê? Porque 1 Coríntios 2, 15 e 16 diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é implantada em nós pelo novo nascimento. Nós agora conseguimos enxergar as coisas da forma como Deus enxerga. A gente tem um discernimento que vem do próprio Deus Todo-Poderoso através do Espírito. Então agora nós podemos, diante dessa consciência plenamente iluminada e do constrangimento do amor que é derramado dentro de nós agora podemos nos dar ao luxo de nos julgar. A palavra fala que todo juízo foi confiado nas mãos de um varão que Deus separou, está lá em Atos 17, e esse varão mora em nós, que é Jesus Cristo. Então o juiz de toda a terra, ele nos habilita a também sermos juízes, a tudo julgar e não ser julgado por ninguém, inclusive a nós mesmos. Lá no trecho lá da ceia de 1 Coríntios 10 fala que se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados por não termos nos julgado, somos assim julgados para que a gente não padeça juntamente com o mundo. Então e 1 Coríntios 2,12 também fala que nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Lembra que nós definimos na semana passada que luz é pureza, luz é verdade, luz é conhecimento, discernimento, é gnósia, é saber, e Deus também e luz também, é porque Deus é luz, luz também é felicidade. Como ele canta a Elaine aqui algumas vezes. Então, eu agora tenho essa ótica divina, eu agora tenho a luz, eu agora posso me dar ao luxo de me julgar, de ter a consciência iluminada, e saber e ter plena consciência do que eu estou fazendo. Até a minha gata, eu estou falando da Lulu não, eu estou falando uma das 4 que eu tenho lá em casa, a Lindinha, ela quando faz xixi no sofá, que a gente chega, ela já se esconde. Ela tem consciência que aprontou. Um gato
que nem tem esse nível intelectual que o ser humano tem, e mais ainda o nível intelectual que o ser humano tem, iluminado pelo Espírito Santo, que ele é nascido de novo. Que desculpa que nós temos? Nós, nascidos de novo, habitados pelo Espírito, guiados pela luz verdadeira que ilumina todo o homem, que temos a capacidade, a mente de Cristo para nos julgar. Você vai fazer igual Caim? Você vai fazer igual Adão? Vai dar desculpa? Não tem como. O argumento dos gnósticos na época de João é absolutamente furado, porque eles negavam o pecado de várias formas. A gente viu de 3 maneiras, pelo menos, de acordo com 1 João 1, de 1 a 10. Então, lembra que eu falei? Se nós éramos indesculpáveis, agora nós somos bi-indesculpáveis, duplamente indesculpáveis. Nós agora temos essa percepção. E por que Deus nos dá essa percepção? Uma vez, lá quando a gente se reunia na Curitiba, quando era lá embaixo ainda, naquele salão grandão, uma vez estava rolando um hino lá. Você lembra que tinha uma projeção também grandona, né? E era uma música, agora eu não me lembro qual, que falava da liberdade que Cristo nos deu, né? Da liberdade que nós temos agora. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E a música falava de alguma coisa assim, que Ele te libertou e te deixou absolutamente livre, inclusive para servi-lo. Aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu. Agora eu não lembro. Para o nosso Deus e para servi-lo. Eu sei que era algo. Como é essa? Porque senão você fala pim. Era um hino que falava que Deus te libertou e agora você pode escolher servi-lo ou não. Você pode ser um crente muito do ingrato e não está nem aí para Deus, para a sua obra, para o seu amor e para aquilo com que Deus se ocupa. Ou você pode manter comunhão vertical e horizontal, a coinonia, e servir a Deus. E na hora assim bateu um arrepião em mim no clipe, que a gente estava um ao lado do outro, e ele falou assim: uau, né, que coisa estupenda, o risco que Deus correu de nos libertar. E alguns de nós resolveram falar assim: não, obrigado por ter me salvado, libertado, etc., mas não vou te servir não, eu vou viver minha vida espalhaçada do jeito que eu quiser. Deus deu liberdade de escolha, né? Sim, exatamente. Deus nos deu essa liberdade absurda, mas juntamente com essa liberdade Ele nos deu essa luz, essa percepção, esse discernimento, para que nós possamos escolher livremente a favor dele, porque o não nascido de novo, ele não tem livre-arbítrio. Todas as decisões dele são impulsionadas, elas são moldadas, elas são conduzidas pela velha natureza, pela morte. Tudo que o não nascido de novo escolhe é morte. O nascido de novo, ele tem a opção de escolher entre a vida e a morte, mas uma forte iluminação da parte de Deus que o favorece a escolher a favor da vida, que o favorece a escolher a favor da comunhão. Nós não somos obrigados a isso. Por isso que foi falado que essa é a mensagem que dele ouvimos. Não é uma exigência. A graça, ela não te exige, ela não te submete debaixo de uma lei, de uma obrigação. Ela te faz um convite. É isso que é o sentido da mensagem que dele temos ouvido. É uma mensagem, um rogo, um convite. Rogo-vos, pois. Você decide, mas você tem tudo para decidir a favor da luz, né? Deus te comunica a sua ótica, o seu ponto de vista, Ele te ilumina, Ele te dá o conhecimento, e Ele te faz um rogo, uma solicitação, um convite, e te deixa à vontade para escolher. Mas você, lá dentro da sua alma, só para terminar esse raciocínio, você sabe que você tem uma vida para viver com Cristo. Você já está crucificado com Ele, existe um convite para viver a vida pela fé no Filho de Deus, de acordo com Gálatas 2:20.
Na realidade, Deus sendo luz e não havendo nele treva nenhuma, ele é inflexível. Na realidade, nada é tolerado diante de da magnitude luminescente tão grande. Ele sendo luz e não havendo treva nela nenhuma, nada é permitido, igual na época do Moisés. Não, ele permitiu isso aí por causa da dureza dos nossos corações. A luz que nós temos é muito grande. Na realidade, nada é tolerado. Nada que não combine com a natureza do próprio Deus e da natureza que Ele nos deu. O padrão não pode ser menor do que esse. Mas mesmo assim Ele te faz um convite. Porque o livre-arbítrio traz responsabilidade e também traz... Eu estou falando exatamente disso, responsabilidade. Das consequências das nossas escolhas. As consequências podem ser para a vida ou para a morte. Para o bem ou para o mal. Então, nós não, de Deus não se zomba. Josué já falou bem claro lá em Josué 23:14, né? Ele colocou isso bem explícito para o povo. Olha, se vocês quiserem, vocês têm uma escolha, vocês têm um poder de decisão. Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao meu Deus. O Senhor. Ao Senhor, meu Deus. Que é a melhor escolha. É a melhor escolha. Tem dois caminhos. Falou, esse aqui está asfaltado, sinalizado e iluminado. O outro tem buraco, pedra, prego, espinho, ladrão, não tem iluminação, não tem sinalização. Aí eu vou pelo buraco mesmo. Você é burro. Você vai furar os pneus do seu carro, você vai furar o radiador, você vai ter prejuízo. Não, mas eu quero ir pelo bancão. Beleza, vá. Eu e a minha casa, eu vou ficar aqui na estrada sinalizada. Mas que seja bem estreito o caminho, mas está iluminado. É estreitinho, mas está iluminado. O outro é largão, né? É o caminho do oba-oba, que a igreja está entrando. Vamos desviar dos buracos, né? Lá, aí cai na pista. Mas vocês não estão entendendo o que eu estou querendo colocar? Existe todo um favorecimento para escolher o melhor caminho, ainda que estreito. Existe um padrão colocado que é inflexível. Deus não pode flexibilizar o padrão. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Eu flexibilizo com a minha esposa, com meus filhos. Nós todos flexibilizamos em maior ou menor grau. A gente acaba condescendendo. Mas é uma mentirinha, mas é o melhor jeito, né, de resolver isso mais rapidamente. Isso nunca aconteceu com Deus. Um dos motivos de João começar a sua carta com esse contraste de luz e trevas é para estabelecer o princípio de que qualquer problema que acontecer daqui para frente é por sua causa. Porque Deus em hipótese nenhuma, não sabe, não. Deus em hipótese nenhuma pode ser considerado o autor de um erro, ou de um pecado, ou de uma tragédia. Sempre somos nós, como o pastor acabou de falar, do princípio do plantio, da semeadura e da colheita. Tudo que nós colhemos foi por permissão divina, mas foi por decisão minha. Eu é que escolhi aquilo. Ninguém me... Não. Ame a Elaine! Ama a Elaine! Alguém vai torcer meu braço? Ai, estou amando a Elaine. Não existe isso. Ninguém te obriga a nada. O Espírito Santo te convida. Ele roga. Ele faz. E eu também não posso exigir. Me ame porque está na lei, amarás o teu próximo. Então me ame. Me ame. Entendeu? São coisas que parecem ridículo. Mas se você for desdobrar isso acontece. Tanto lá fora como aqui dentro. São formas de raciocínio. Mas a questão é que existe uma potencialidade real disponibilizada. João 8,12 fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Em Romanos 6, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14 e 18 diz:
Está lá numa apostilinha que eu mandei mandando para os irmãos. Ah, sim. No final? No final da escola dominical. Ah, tá. É porque, por exemplo, o seu Américo ele não tem acesso a ele pela internet, então tem que imprimir. Aquela proposta. Tá. Mas lá em Romanos 6 diz: nós estamos mortos para o pecado. O corpo do pecado foi desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. Já morremos com Cristo. A morte não tem mais domínio. De uma vez morreu para o pecado, mortos para o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, libertados do pecado. Em 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Em 1 João 3,6: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a semente que nele permanece não pode pecar, porque é nascido de Deus. E 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Isso quer dizer que nós somos inimpecáveis. Ou você é nascido de novo e não peca, ou se você peca, você não é nascido de novo. Aparentemente pode ser colocado dessa forma. O novo homem não peca. Exatamente. O novo homem não peca. É uma potencialidade real que está disponibilizada. A questão do pecado para o novo homem não existe. Mas existe a possibilidade da pessoa, depois de nascida de novo, pecar. Se torna uma possibilidade. 1 João 2,1: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, aí continua, temos advogados, então Pai Jesus Cristo justo. Então, nós temos uma nova natureza implantada por Cristo, que não anda em trevas, e nós arrastamos ainda o cadáver da velha natureza, que faz com que a questão do pecado passe a ser possível, mesmo depois de nascidos de novo. Se alguém pecar, resolva esse problema no trono da graça. Mas desde que você ande no novo homem, cujo, eu já falei isso aqui algumas milhares de vezes, que é um vampiro banguelo, que é um escorpião sem ferrão, porque a linguagem lá no grego é exatamente essa. O pecado não terá domínio sobre vós. Tem esse sentido do escorpião que não tem mais um ferrão para inocular o pecado. Nós carregamos uma velha natureza que já está neutralizada, que já é declarada morta. Ela apenas está aqui por uma questão que Deus, na sua sabedoria, usa para a nossa disciplina cotidiana, para o nosso aprimoramento, para que a gente... É como que o espinho na carne do Paulo. Paulo, além da velha natureza, ainda tinha um espinho na carne. Algo que o lembre que existe uma necessidade de comunhão diária e de busca dessa iluminação que vem através da mente de Cristo em nós implantado. Tem vários motivos didáticos de Deus permitir que nós ainda arrastemos uma velha natureza. Mas não deve ser ela que nos domina. Não deve ser ela que nos governa. Não deve ser ela que vai ditar qual caminho nós devemos tomar. Nós devemos tomar as nossas decisões de acordo com a mente iluminada pela luz de Jesus Cristo, que é a luz verdadeira, que ilumina essa nova natureza que também em nós está implantada e que faz com que uma vida com Deus seja possível. É uma possibilidade que está disponibilizada para qualquer um. Por isso que Paulo, em diversos momentos, em diversas cartas, ele fala: rogo-vos, pois, que vos apresenteis. É algo que eu tenho que decidir querer. Existe um padrão que não se flexibiliza, existe um caminho apontado para eu andar, mas existe... Como é que era a frase do pastor? A lei te não sei o que e não te deixa andar, e a graça te manda voar e te dá asa. Como é que é o... Você não lembra? Você... A lei te mostra o seu pecado, mas não te dá força para vencer, alguma coisa assim. E a graça
essa frase é manjada do pastor Marcos. Não, o Giro fala direto, por isso que Ela te manda, a graça te manda voar e te dá azar. o pecado te mostra, não, a lei te mostra o pecado e ainda te condena. É uma coisa assim. Corta suas asas. Você ainda vai lembrar essa frase. O pecado não tem mais domínio sobre nós. É algo declarado. Você aceita ou não aceita. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos duas opções. O estreitinho iluminado. O iluminado foi chique, né? O estreitinho não está iluminado. E o largão escuro. Que o pessoal até prefere, né? Que é no escuro que se apronta, né? É no escuro que a porcariada acontece. Aí eu estou aqui na igreja, eu falo assim, não, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Engraçado, essas coisas, quando não existe, tudo bem, não é o errado, não está no bottom, na camisa, no adereço visível. Não estou falando da gravata. Estou falando daquelas pessoas que usam assim, eu sou de Jesus, eu sou ungido, está amarrado. Adesivo de carro. Adesivo de carro. É uma coisa judaica, né? Parece que a convicção interior é tão fraca que precisa de um reforço exterior. A igreja, assim como o mundo, que Satanás conduz essa moda para chegar até nós aqui, ela está muito preocupada com a aparência, né? Então, o Carlos, posso estar aqui no púlpito falando e ensinando, não sei o quê, e falando que estou com Jesus, que ando com Jesus, mas o pastor começa a receber informações através dos X9 espirituais, que lá fora não é muito bem assim não. Que lá fora eu sou mó trevão, né? Que lá fora eu sou um devasso, um bagunceiro. Eu estou mentindo para ele? Eu estou mentindo para a igreja? Eu estou mentindo para Deus? Não, eu estou mentindo para mim. Porque quando o nascido de novo vive nas trevas, ele está vivendo uma mentira. Penso que o pecado ele é um aperfeiçoamento. É a forma que você tem, não tem outra. Você colocou aí os dois contrastes, com as colocações de que não pode haver o que você já é, e os que ainda cometem pecado e se arrepende, volta, levando em questão que Deus é que tem os seus escolhidos, e é Ele que sabe quem são. Mesmo na medida em que Jesus Cristo fala com Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. O próprio Nicodemos não compreendeu isso. No meu ponto de vista, eu sempre me dou de cara com essa situação, com essas duas situações que você está colocando dentro de uma só. Que é aquele que é nascido de novo não peca, e é aquele que fala que os seus pecados já estão perdoados. E aí a conclusão que eu tiro, o que sobra, do meu ponto de vista, dentro dessa, que é o ponto de justificativa aí para quem não está dentro, são que você colocou, você está entendendo as duas. Se não há o Espírito para que te dê o discernimento, né? Por exemplo, Acabe fez o que fez, ele afetou vidas. E vidas de forma que não havia redenção. Mas no final ele foi perdoado. E Deus o perdoou e deu mais uns X anos de vida para ele. Deus é que, de todo jeito, é muito interessante esse mistério, vamos dizer assim, de Deus. Porque é Deus que opera tanto querer como efetuar. Na realidade é um mistério. E ele também opera no mal. Porque ele lida com o mal. Adão e Eva é o mal caído. E aí a necessidade do Adão perfeito para resgatar. Então, a conclusão que se tira dentro do que você está falando, eu penso que
é isso, é o aperfeiçoamento. O pecado ele te faz aperfeiçoar no sentido que você reconhece através do Espírito aquela falha que você teve, assim como Davi fez várias e várias vezes. Na realidade, o pecado não é um aperfeiçoamento, o pecado é um retrocesso. Eu estou entendendo o que você está falando, é que a circunstância do pecado é uma circunstância que Deus usa para o seu aperfeiçoamento. Isso você está querendo dizer, né? Não é que o meu objetivo, o pecado, eu vou me aperfeiçoar até me tornar um grande pecador. Não pode ser isso que você está falando. Não. O pecado é um retrocesso, é o contrário. Você já é totalmente puro. Você é uma lepra ambulante. Carlos, mas eu não consigo pensar que Deus vai usar o pecado para te aperfeiçoar. E se o pecado tivesse alguma coisa... A circunstância que o pecado gera, por isso que eu estou burilando o que ele está falando. Mas isso dá uma margem para pensar assim, não, se eu pecar, Deus vai usar isso de alguma maneira. Sim, dá essa margem. Gera uma libertinagem para pecar e uma justificativa. E outra coisa, se Deus quisesse realmente usar pecado para nos aperfeiçoar, Jesus Cristo não teria morrido. Ele não teria terminado. Deus tirou o pecado para não pecar mesmo. Se o pecado tivesse alguma coisa de produtivo. Né? As pessoas que a gente vê na história da Bíblia inteira, que pecam e que cometem coisas horríveis, como a carne, por exemplo, é tão sério que fizeram que eles foram disciplinados, foi mostrado, Davi também. Senão, aquilo ali serviu para aperfeiçoar. O Davi vai ficar o resto da vida com a consciência pesada do que ele fez. Não, ele vai ser alertado, vai ser falado que ele estava errado. Vai não peques mais. E Deus não Jesus ia falar. Não, eu concordo com você. Não pode pensar que o pecado é um aperfeiçoamento. Não, o que eu estou entendendo do que ele falou é que... Eu entendi também, que depois que peca, mas isso dá margem de pensar assim, não, se eu não vou me preocupar com o pecado, porque se eu pecar, Deus vai usar para me aperfeiçoar. E tem que ser o contrário, não, eu não quero pecar. Não, eu já falei isso. Aperfeiçoa é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus que nos aperfeiçoa, sim, que é a luz para os nossos caminhos, para que a gente não erre e não peque. Então, quando a gente tropeça... Não, é que quando a gente peca e tropeça, a gente tem que buscar o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, né? 1 João 9. O diretor é dele. É ele que escolhe os dele. Ele que os escolhidos dele para fazer, para chegar naquele propósito que ele tem em mente. O pecado gera morte, separação de Deus. A questão é que depois da queda, a matéria-prima que Deus tem é essa. Para nós temos um lugar de... Mas eu entendi o que você quer dizer. Qual é a vontade de Deus? Segundo Tessalonicenses, é a nossa santificação. Diariamente nós estamos sendo santificados por meio da sua palavra e sabendo o que deve ou não fazer. Mas o que Jesus disse para aquela prostituta? Lá e não peques mais. Infelizmente, por causa da natureza pecaminosa, o velho homem ainda vai pecar. E quando peca, o Espírito Santo é constante de tal forma que leva ao arrependimento. Se é nascido de novo, a pessoa confessa, sacode o poeiro, levanta e anda. Mas o fato é que o que Elane falou ali, não é extremo, é o que a palavra diz. Nós só nos submetemos, e quando nós erramos, nós submetemos também o que a palavra de Deus diz. Eu creio que o que a Elane falou pode ser resumido em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que te dá, qual foi a palavra que você falou? É um avanço, progresso? Aperfeiçoar. O que te aperfeiçoa é a palavra. O que te santifica é a verdade. É verdade. O pecado sempre tem consequências. Sim. Deus, na sua soberania e sabedoria, Ele consegue contornar as situações de pecado e fazer com que essas situações de pecado, no final das contas, ainda operem a favor do seu plano. Por causa da obra consumada. Por causa da obra consumada. Mas só concluindo isso que eu estou falando, que a pessoa vai se aperfeiçoar muito mais seguindo a palavra e a verdade, em santidade, do que tropeçando. É aquilo que você falou, cada vez tropeçando. Eu usaria progredir. Vamos colocar dessa forma. Se for pela forma como o irmão Marcelo raciocinou, é evidente que Deus vai usar as suas situações de pecado para te dar progresso. Porque nada pode contradizer a obra consumada. Mas você vai progredir muito mais rapidamente e muito mais eficientemente se você se ocupar com a verdade.
Deixar que o Espírito te conduza num caminho que evite o máximo o erro e o pecado. O erro intencional. Não, porque teve uma época, quando eu me afastei da comunhão, que o Cliff foi me visitar, que eu até falei com ele assim, falando, nossa, agora eu estou recebendo muito mais graça do que você que está na igreja. Porque eu estou pecando voluntária e conscientemente. E a palavra, eu pregando para o Cliff. E a palavra, o incrédulo, o desviado pregando, né, para o irmão bem intencionado. Porque a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você está recebendo graça e é graça superabundante. Aí rolou um diálogo em cima disso. Que seria mais ou menos isso que a gente está colocando aqui. Eu vou buscar comunhão e progredir, ou buscar o pecado e progredir um tiquinzinho? E mesmo assim com dor e ralados.